Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Inter. É isso. Neste vídeo, eu quero comentar sobre o Sérgio Rocher, né? Goleiro do Nacional de Montevideo, que, segundo o César Luiz Merlo, já é reforço, praticamente já é reforço do Internacional. O Inter tem um acordo de palavra verbal, né, com os dirigentes do Inter, o que é muito diferente de ter um acordo verbal com o jogador, com o atleta, tá? Porque de quando em quando aqui no Brasil aparece isso. O tal time tem um acordo verbal com o jogador e aí a negociação não acontece. Por quê? Porque precisa combinar com o clube, né, que é o proprietário dos direitos federativos do jogador, né? Neste caso, segundo o Merlo, o Inter já tem um acordo verbal com os dirigentes do Nacional, né, para ter o Sérgio Rocher. Essa nota, essa informação surgiu agora no começo da tarde, né? E aí o Merlo acabou notificando agora há pouco, na rede social dele, no Twitter, né? E assim, gente, em teoria, o Internacional está contratando um baita goleiro, né? Um goleiraço. E o mais interessante ainda, e o Merlo também aponta isso, tá? Eu não acreditava muito nisso, mas o Merlo aponta isso. Porque falaram pra mim, eu falei, não é possível. Porque eu não ouvi falar muito disso, né? O Inter está dando um chapéu no Grêmio, gente. É isso. Porque o Grêmio estava interessado no Rocher, né? E alguém me disse que o Grêmio estava perto de contratar esse jogador. Até em virtude disso, eu fiquei surpreso hoje, no começo da tarde, quando eu fiquei sabendo do interesse do Inter pelo atleta. E o César Luiz Merlo também confirma isso lá no Twitter, falando que sim, que o jogador esteve aí perto do Grêmio, mas a proposta do Inter foi mais interessante e os dirigentes do Nacional praticamente aí aceitaram a negociação. O Inter não fechou ainda, não assinou, ninguém assinou nada ainda, mas o acordo verbal já está praticamente encaminhado, né? Quando tem esse acerto, já é realmente, a contratação já está praticamente quase resolvida, né? Bem, é um jogador interessante, ainda muito novo, um jogador que, gente, com o Bielsa vai continuar a ser o grande jogador, o grande goleiro, o goleiro titular da seleção do Uruguai. Tem 1,90 m, muito bom no jogo aéreo, tá? Além de ser alto, é um jogador que tem um time interessante nesse jogo aéreo para saída do gol, tem muita facilidade para sair do gol, quando estica os braços, né, fica ainda muito maior. É um goleiro que sabe também trabalhar muito bem nesse 1 contra 1, embora seja alto, consegue trabalhar muito bem no chão. É um goleiro de um ótimo posicionamento, não é aquele goleiro que você vai, com quem você vai se deparar, aquelas defesas, sabe, aquelas defesas improváveis, absurdas, elas podem acontecer e vão acontecer em alguns momentos. Mas muitas vezes essas defesas improváveis ocorrem em virtude do goleiro estar mal posicionado também, né? Nem sempre é assim, às vezes a situação é muito rápida, né? E o goleiro faz aquela defesa absurda nos reflexos, enfim. Mas algumas situações ocorrem que aquela defesa é praticada, né? Aquela defesa improvável, porque o goleiro está um tanto quanto mal posicionado. Rocher é um jogador, é um goleiro que entrega sim nessas defesas improváveis em alguns momentos, mas não muito. Por quê? Porque na maior parte das vezes ele está muito bem posicionado, o bom posicionamento ali sob o arco é um dos pontos fortes desse goleiro Sérgio Rocher, goleiro do Nacional, que demorou demais para chegar aqui ao futebol brasileiro. É goleiraço que cairia bem em qualquer equipe grande aqui do futebol brasileiro, qualquer uma. É um goleiro que poderia ser contratado pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelo Corinthians, né? O Grêmio, né, que estava interessado aí no jogador, e, evidentemente, pelo Internacional. Ele chega ao Inter, para mim, chega para ser um grande reforço, em teoria, do Internacional do Colorado, né? Um grande reforço, porque o jogador tem que chegar, tem que se adaptar. Quando o jogador está mandando muito bem, isso não é garantia de que ele vai se adaptar bem, né? Agora, se há algo que eu sempre recomendo, é o seguinte: como toda contratação implica ali um certo perigo de não dar certo, que o clube vá atrás de um jogador que esteja apresentando um bom rendimento, e não um rendimento ruim. E o Rocher, ele vem apresentando um rendimento interessante nas últimas 4 temporadas, gente. 4 grandes temporadas do Sérgio Rocher. Ele vem muito bem. É um goleiro que está cada vez mais aí, refinando ainda mais o seu jogo, né? Está refinando cada vez mais o seu jogo, refinando cada vez mais a saída pelo alto, né? É um jogador que também pega pênalti, pega ali na medida do possível, tem um bom número de acertos, né? É um goleiro também que, com os pés, não faz mágicas, poderia melhorar, pode e deve evoluir nesse sentido aí, mas ele também não deixa muito a desejar como alguns goleiros brasileiros, né? Não é um ponto forte dele, mas também não é algo, por exemplo, horroroso da parte do Sérgio Rocher.
Agora, o que mais importa é, sabe aquele goleiro que a zaga tem plena confiança de que se a bola passar vai ter o goleiro ali? Quando a zaga tem essa confiança, tudo fica muito mais tranquilo. O zagueiro fica melhor, se sente muito mais vontade dentro de campo quando ele confia no seu goleiro. E hoje é esse cara com quem o jogador pode ter toda a confiança do mundo. Além disso, embora ele não seja com os pés sensacional, como eu disse, não deixa a desejar, e ele consegue fazer também uns passos em profundidade até interessante. Então, em teoria, o Inter contratou um grande goleiro, é um baita chapéu no Grêmio, né? E olha, em teoria, chega para ser um dos melhores jogadores na posição no futebol brasileiro. Parabéns ao Internacional por essa contratação. Tudo de bom aí para o Sérgio Rocher e tudo de bom também para o Inter. Certamente, como eu falei, ainda é um acordo verbal, mas por certo que isto vai se encaminhar para a contratação definitiva. Porque o mais complicado aí é justamente este acerto verbal. E isso já existe entre os dirigentes do Internacional e os dirigentes do Nacional. Volto a dizer, não é um acerto entre clube e jogador, é um acerto verbal entre clube e clube. O que significa que o jogador, certamente, em pouco tempo, estará desembarcando em Porto Alegre para se somar ao elenco do Colorado e ser, em teoria, né, gente, um grande reforço aqui, não somente para o Inter, mas para o futebol brasileiro. É isso.